Olá, 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 né? Vamos começar mais uma aula. Seja muito bem-vindo, pessoal. E aí, todo mundo preparado? Vamos mutar todo mundo aqui para não dar problema na aula. Depois a gente vai abrir para a gente trocar uma ideia. Iniciando aqui agora a aula número 8. Hoje nós vamos falar sobre projetos, né? Começar a entender como fazer leitura de projeto e como a gente ter noção de espaço, tá? Hoje é uma aula muito importante mesmo. Por quê? Quando o cliente fizer ou estiver fazendo uma solicitação de um briefing, ou mandar uma solicitação de briefing, e mandar uma solicitação, por exemplo, pedindo muita coisa que não cabe no espaço, vocês precisam de quê? Para fazer uma conversa mais precisa com ele e mostrar também conhecimento, né? Vocês precisam ter noção de espaço, tá? A gente, na casa da gente, a gente tem aquela noção de espaço, né? A gente sabe o tamanho do sofá, se ele cabe ou não no lugar, né? A gente tem noção do que comprar ali para ambientar a nossa casa, tá? É quase a mesma coisa. Então, a gente trabalha com ambientação no stand, com mobiliário e tudo mais. Então, a gente vai hoje falar um pouco sobre essa questão de noção de espaço, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática como que é mais ou menos o tamanho de cada móvel, né? E como que a gente consegue fazer essa distribuição ali, de repente até num próprio papel, rabiscando com a caneta, para a gente ter noção do que vai caber ali naquele espaço, ok? E eu quero mostrar para vocês alguns projetos e explicar para vocês um projeto, por exemplo, vocês terem noção do que compõe um projeto, de altura, de testeira, o que que é cada parte no projeto. E nós vamos falar mais de projeto construído, tá? Que é a pegada que a gente vai atacar mais no mercado, essas feiras que a gente está trabalhando, são feiras de estandes construídos, tá? E com isso, a gente vai ter condição de ter uma visão melhor do produto, tá? Às vezes, tem cliente igual a própria Suzy está captando um cliente aí, que é amigo dela, que veio para a gente com um projeto que ele fez o ano passado, né? Só que ele vai ter que ser remodelado e tudo mais para caber na área atual. E hoje já fizemos alguns movimentos para ver se conseguia atender esse cliente, tá? Para poder não perder o cliente, né? Quando a gente não tiver condição operacional para executar o trabalho, a gente pode fazer o que a gente está fazendo hoje, que eu vou falar no final para vocês qual que é a ação que a gente está fazendo para poder resolver esse problema, né? Porque não é só chegar um cliente e a gente dispensar ele já de cara. A gente tem que ver todas as alternativas e possibilidades antes de falar um não para o cliente, né? Então aí a gente consegue ser diferente no mercado, tá? Ter diferença no atendimento, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E eu vou ter que compartilhar a mesma tela e minimizar aqui. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Beleza, eu vou colocar só eu aqui no cantinho, para não atrapalhar a minha visão. Esse menu superior também, eu acho que eu consigo movimentar ele aqui para baixo, para que ele possa ficar aqui embaixo e não me atrapalhar, né? Então vamos lá. Vocês estão visualizando tudo aí, né? Certinho. Só me dá um joinha, se tá tudo, se tá visualizando bem. Não precisa falar nada, não, só me dá um joinha. Quero ver o joinha de vocês. Tá tudo ok? Beleza? Ótimo. Eu estou organizando a minha tela para que eu possa ver também o projeto e explicar para vocês. Isso aqui é um projeto no modelo que a gente apresenta, tá? Quando a gente faz uma apresentação de projeto, a gente tenta
ao máximo, seguir com a mesma programação visual e identidade visual da empresa para que o cliente identifique os nossos projetos, né? Não sei se vocês lembram que o nosso portfólio, né, ele tem uma cara igual a essa capa do projeto, né? Isso aqui já é a capa do projeto e aqui depois eu até tenho que corrigir aqui, né? Que a minha professora de português já me falou que quando você está falando no plural, você tem que colocar no final plural também, mas eu vou ajustar, viu? Pode ficar tranquila. Não precisa fazer essa observação, dessa vez eu já aprendi e eu preciso ajustar isso aqui. Muito bom, e vou ficar mais atento. Isso é muito importante, né? Quando a gente fizer um projeto, observar isso e para passar para o nosso projetista, para o nosso arquiteto, para que a gente não apresente para o cliente alguma coisa que fique um pouco errado na concordância e tudo mais, tá? Capinha do projeto, aí aqui a gente já tem uma visão aqui do projeto, né? Esse aqui é um projeto que foi montado no agronegócio, tá? Foi montado o ano passado, nas feiras agro, e foi um pacote que nós fechamos, tá? Esse cliente aqui, por exemplo, que é o Agrex do Brasil, foi um cliente que nós montamos o ano passado e fechamos um pacote com ele de 5 montagens, né? O setor de agro, na hora que a gente for começar a trabalhar ele, vai ter muita possibilidade de fechar pacotes, fechar clientes com poder aquisitivo maior. Esse da Agrex, por exemplo, foi um cliente que nós fechamos aí 5 montagens por R$ 660 mil, né? E ele participou de 5 feiras, tá? E nessas 5 feiras nós montamos a mesma estrutura, o mesmo projeto em todas as feiras, que foi esse projeto aqui. Essa aqui foi a nossa apresentação do projeto para quando a gente participou da concorrência, né? Eles gostou muito do projeto, foi um projeto simples, mas muito bem funcional, e isso encantou o cliente. Porque às vezes o cliente, ele gosta de beleza, mas também ele gosta de praticidade e que atenda ele com eficiência e que ele possa realmente atender os clientes dele. Quando a gente vai fazer um projeto, é importante a gente entender que a gente não pode querer vender só para aquele cliente nosso final. A gente tem que pensar que o cliente tem que atender o cliente dele, certo? Então a gente precisa de pensar além, né? Nós temos que enxergar depois da parede. Olha só que interessante. Nosso cliente é a parede, certo? A gente está enxergando aquela parede bonita e tal, mas nós temos que enxergar além. Nós precisamos enxergar depois da parede o que que tem ali depois da parede. Um exemplo. Aquele cliente, qual que é o tipo de cliente que ela atende? De que forma que ela atende o cliente? Muito importante saber isso. Agora, como que a gente fica sabendo de que forma que aquele cliente atende os clientes dele, né? Às vezes fazendo algumas perguntas, às vezes fazendo algumas indagações. De que forma que você atende seu cliente? O que que você gostaria de oferecer para o seu cliente? Porque aí a gente vai começar a fazer pergunta para ele de que forma que ele quer atender o cliente dele, né? Não é só a gente falar assim, não, eu vou atender o meu cliente na melhor forma possível, o pessoal da Grex, eles vão ficar felizes comigo e tal, e você não atingiu o objetivo, que é o objetivo dele, de ter o cliente dele dentro do estande, né? Então é fundamental que a gente enxergue além, que a gente enxergue depois dessa muralha e consiga enxergar através desse cliente, de que forma que ele atende, de que forma que ele vende o produto dele, para que a gente possa oferecer o melhor possível, tá? Aqui é a parte da frente do stand, né? Lá tinha uma salinha, que era uma salinha no fundo de atendimento, que era uma sala de tecnologia, na realidade, né? Era uma sala fechada onde ele fazia lá, botava uma TV e um técnico ia aprender, ia ensinar, quer dizer, na prática, como aplicar os produtos deles, tá? A Agrex é uma empresa que vende semente, vende, assim, eles compram a soja e fazem o intercâmbio dessa soja para o exterior. Então, é uma empresa muito bem consolidada no mercado. Eles estão mais focada no Centro-Oeste, mas participa de feiras no Brasil inteiro, tá? Aqui já é a parte interna.
quando a gente buscou o briefing para mostrar para o cliente o que era a nossa proposta para que ele pudesse ter um bom atendimento, nós fizemos o quê? Duas salas de atendimento que ele pediu, e essas salas com imagens e tal, para que ele possa divulgar a marca, divulgar os produtos, né? Um balcão de atendimento e um depósito, aonde nesse balcão e nesse depósito ele tinha um coffee break, ou um café ali para o pessoal ser atendido. E algumas mesas bistrô, né, que ficava nessa parte externa, aonde eles faziam o primeiro atendimento, né, e nesse primeiro atendimento, tinha um vendedor em cada mesa, e nesse primeiro atendimento, eles pegavam esse interessado no produto e levavam para dentro de uma sala VIP para fechamento de negócio. Tá? Essa era a forma que eles trabalharam nos eventos, tá? E aí nós apresentamos a ideia para eles de um ambiente onde ele conseguia fazer esse tipo de trabalho, né? Aqui a gente já tem uma noção, né, de altura, então a gente já mostramos para ele qual que é a altura que ia ficar o stand, qual que seria assim a programação visual frontal, né? Aqui a programação visual lateral, né? Então, a tenda deles, por exemplo, a parte do stand, tinha visão de todos os lados com a logomarca deles, sempre evidenciando a logo, né? O outro lado, né? E a parte frontal, onde visualizava a sala, tá? Aqui a gente sempre mostra um projeto no 3D e um projeto em cortes, para que ele possa entender melhor as alturas e o que vai compor o stand, certo? Nessa parte aqui, já entra essa questão da noção de espaço, tá? O cliente aqui, o que que ele pediu? Ele pediu uma mesa de vidro com quatro cadeiras e um balcão em cada sala, né? Aí nós já fizemos aí, são salinhas de 3 metros por 3 metros, para vocês entenderem. Cada quadradinho desse, cheio de achuras aqui, ó, isso é chamado de piso deck, tá? Isso é um piso que é usado no agronegócio, né? E esse piso ele tem um por um. Cada quadradinho desse tem 1 metro quadrado, tá? Esse stand, por exemplo, a tenda e a cobertura era 10 por 10, essa tenda 5 por 5, aonde que nessa tenda aqui a gente tinha um piso de 9 por 9, 81 metros quadrados. Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que daria 81 metros quadrados internamente. Quando a gente vende um stand para o cliente, a gente conta a cobertura. Então, é 10 por 10. O piso interno, ele, por obrigação, precisa ter esse afastamento de 50 centímetros, tá? Isso é normal. Nessa tenda de 5 por 5, o afastamento de 50 em volta, então ele tem um piso de 4 por 4, 16 metros quadrados. Tinha cobertura aqui e aqui. Em relação à noção de espaço, aqui está até um pouco fora do normal, tá? Nessa planta aqui, até ficou um pouco fora do normal, porque a banqueta com a mesa bistrô, ela ocupa um pouquinho mais de espaço que isso aqui, ó, né? Por quê? O raio de um vidro de uma mesa bistrô, ele é 60 centímetros, tá? E uma banqueta com uma pessoa sentada, ela ocupa em torno de 50 centímetros, tá? Quando a pessoa senta numa banqueta, a banqueta ela tem 35 por 30, mais ou menos, e então a pessoa quando está sentada, essa banqueta, ela, pelo afastamento que ela tem da mesa e tudo mais, ela ocupa em torno de 50 a 55 centímetros, tá? Então, nesse caso aqui, ela precisa de pelo menos 1,5 m por 1,5 m de espaço para ter conforto, certo? Então, o que que acontece? Geralmente, a gente utiliza, tanto para a mesa com quatro cadeiras quanto para a banqueta, um espaço de 4 metros quadrados para disponibilizar essa noção de espaço, certo? Eu vou pegar depois um projeto aqui que está com a visão melhor para vocês dar uma olhada, tá? Vamos aqui no TBC, tá? Aqui dá para visualizar melhor, ó, né?
Tá vendo essa planta aqui do TBC? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem essa planta toda, tá? Aqui é um stand de 10 por 10 no mesmo formato, tá? Ele tá com a planta mais ou menos no estilo do stand da Agrex, com duas salinhas, um depósito, umas mesas bistrô e a mesa dentro da sala, tá? A mesa, geralmente, ela, com a cadeira sem ninguém sentado, ela ocupa mais ou menos 1,60 por 1,60. Qual que é o espaço ideal para a gente determinar uma mesa de vidro com quatro cadeiras, tá? 2 por 2. Esse é o espaço ideal. Quando você for discutir com o cliente a quantidade de mesa que cabe, se você quadricular o espaço dele, que ele tiver, por exemplo, eu tenho um espaço de 5 por 8, né? Quantas mesas eu consigo colocar nesse espaço? Você tem que pensar que num espaço de 5 por 8, eu vou até desenhar aqui para vocês verem. Ó, vamos aqui no Corel, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eu vou abrir aqui um espaço aqui para vocês terem uma noção do que dá para fazer, tá? Aqui, por exemplo, eu consigo fazer aqui uma simulação no espaço, tá? Ó, eu tenho até aqui, ó, 8 de largura por 5, né? Vou fazer o quadriculado aqui, ó, tá? Certo? Deixa eu colocar na medida para vocês entenderem um pouco aqui como que funciona, tá? Olha só, eu sempre gosto de colocar na escala. Então, na escala eu consigo colocar por aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o metro com 20 pixels. Então, eu vou botar 1.600 pixels, né? E aqui a altura de 1.000 pixels, tá? Por quê? Cada quadradinho desse, ele vai ficar num tamanho, ó, de 2 por 2, tá vendo? Esse tamanho de 2 por 2 é como se fosse 1 por 1, para vocês entenderem em escala, tá? Se eu tenho um piso nesse tamanho, o que que acontece? Vamos supor, vamos fazer colocar aqui uma simulação de uma mesa com quatro cadeiras para que a gente possa fazer com que a gente encaixe quantas mesas cabe aqui nesse espaço, tá? Aí para a gente observar a noção de espaço. Quando for assim, você pode criar, por exemplo, um quadriculado cheio de quadrinhos, mesmo na caneta ou na régua, para você ter uma noção de espaço do que vai caber de mobiliário ali para o cliente. Às vezes a gente faz isso até quando está conversando com o cliente. Eu não sei qual que é a habilidade de vocês em desenho, mas mesmo não tendo habilidade em desenho, você pode fazer com a reguinha, o espaço, né? Nos tamanhos, certo? Para poder você simular. Uma mesa, por exemplo, que ela é redondinha, ela vai ter o quê? Vou fazer ela com 200 por 200, ela é do tamanho de 1 metro aqui, ó. O tampo da mesa, geralmente, ele tem 90 centímetros, tá? Então, o que que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, 90 com 90, 180, né? Tô dobrando, tá? Você está entendendo, né? Belezinha? Ó, de vez de eu colocar com 9, como aqui está o dobro, o metro quadrado, 100 vezes 2 está 200, aqui vai dar 90 centímetros, ó, tá? Cabe lá dentro, beleza? Eu vou pintá-la de azulzinho aqui, até para facilitar a gente visualizar a cor dela, né? Certo? E vou fazer uma cadeirinha aqui, ó. Vou desenhar uma cadeirinha aqui, vamos lá, tá? A cadeira, geralmente, ela tem em torno de 5, acertei sem querer, rapaz, 55 centímetros. A cadeira, o tamanho do assento de uma cadeira é 40 por 45, tá? Qualquer cadeira que você for comprar no mercado, o assento dela tem 40 centímetros de profundidade por 40, por 40 centímetros de profundidade por 45 de largura, tá? Esse é o padrão. Por que que ela fica em torno de 55 por 55? Porque tem um encosto aqui atrás, ó, certo?
esse encostozinho aqui, vamos colocar uma corzinha nele e vamos colocar aqui uma corzinha aqui nessa cadeira, só para a gente identificar ela, tá? Vou colocar essa cadeira como se fosse uma cadeirinha preta aqui, ó, bonitinha. Calma aí, fazer um negócio bonitinho, né? Aula de projetos, tá? Tô acabando de fechar com o arquiteto para fazer aulas aqui de projeto. Vamos montar uma equipe de projetistas, tá? Então a cadeira já está aqui no tamanho, certo? 55 por 55, eu coloco ela aqui e vou colocar quatro cadeirinhas, certo? O bom é que eu gosto de fazer aula na prática, né, gente? Então isso aqui não tem. Ó, isso aqui é uma mesa com quatro cadeiras, certo? Aí, por exemplo, qual que é o espaço que essa mesa ocupa com as pessoas sentadas, tá? Se você pegar, ela ocupa mais ou menos 1,5 m, ó, tá? Olha só, vamos ter noção de espaço, tá? Ó, se você pegar aqui, ela está ocupando 1,5 m por 1,5 m, tá? Só que eu preciso de ter a folga de afastamento da pessoa que chega, puxa a cadeira para sentar, certo? Qual que é a delimitação que a gente determina para uma mesa com quatro cadeiras? No mínimo 2 por 2, porque você deixa um espaço em volta para a pessoa poder passar e movimentar. Então vamos ver quantas mesas eu consigo colocar nesse espaço, tá? Eu consigo colocar, ó, duas, três, olha o tanto que é simples, quatro. Eu posso colocar 8 cadeiras, 8 mesas com cadeiras. Mas, Nilton, mas está ficando aí 1 metro aqui no meio. Sim, eu tenho que pensar no quesito seguinte: eu preciso de circulação. Eu preciso de ter um corredor onde as pessoas vão circular e passar. Então, tá vendo que num espaço de 5 por 8, 40 metros quadrados, quantas mesas eu consigo colocar? Eu consigo colocar 8 mesas com quatro cadeiras. Aí eu vou ter uma área de circulação e vou ter as 8 mesas com conforto para que as pessoas possam utilizar. Então, num espaço desse, eu posso colocar 8 executivos trabalhando sentado numa mesa. Ah, eu quero otimizar e colocar mais pessoas para atender. Beleza, aí eu tenho balcão, eu tenho outras possibilidades para poder fazer essa noção de espaço, organizar essa noção de espaço. Ah, ótimo, eu já fiz aqui as mesas, vou tirar aqui duas mesinhas, beleza? Eu deixei um espaço aqui, ó, de 4 por 3. Se eu quiser fazer uma sala VIP nesse espaço, eu posso fazer e deixar as mesas do lado de fora. Mas vamos fazer uma questão aqui de que as pessoas gostam muito de, às vezes, ter um canto para bater um papo. A gente tem um espaço, por exemplo, aonde eles vão fazer ali um bate-papo e tal, tem um sofá, um lounge, né? Vamos criar um lounge aqui? Vamos fazer isso? Vamos pegar aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, um quadradinho, tá? Geralmente, o sofazinho, ele tem 80 centímetros de largura por 80 de profundidade. Esse é o tamanho de um sofá, de uma poltrona, para que a pessoa possa sentar e ficar confortável. Essa poltrona, ela precisa de pelo menos 1 metro de espaço para poder ficar confortável, para a pessoa chegar e sentar. Então, vamos fazer esse sofá aqui, ó, 160. Vou destravar aqui. É bom que é aula de Corel, hein, gente? Alguém aí trabalha com Corel? Você trabalha, já aprende o curso aqui do Corel Draw. Ó, vou fazer aqui um sofazinho, né? Vamos colocar um sofazinho cinza. Vamos colocar um sofazinho aqui amarelinho, só para a gente ter noção de. O bracinho do sofá, né? Vou fazer o bracinho do sofá aqui e o encosto dele. Só um minutinho, um minutinho.
o encostinho do sofá e o bracinho do sofá aqui. Meu sofá tá bonitinho, gente? Se tiver feio, pode falar que tá feio, tá? Então tá aí, um sofazinho, prontinho. A pessoa vai sentar aqui nesse sofazinho, então, eu quero fazer um lounge. Como é que eu faço? Quantas poltronas eu consigo colocar aqui? Aí eu coloco uma nesse primeiro metro, coloco uma no segundo metro. Se eu colocar uma aqui, ou eu só coloco três, mas eu quero fazer um lounge mais bonitinho e tal, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou rodar ele aqui. Vou colocar um nesse metro e vou colocar um outro nesse metro, tá? Quatro sofazinhos. E aqui eu vou fazer uma mesinha de centro. Ó, uma mesinha aqui só. Qual que é o tamanho de uma mesa de centro, tá? Essas mesinhas que usam em stand. 60 centímetros de diâmetro, tá? Então, o que que acontece aqui? Se ela tem 60 centímetros de diâmetro, então ela vai ter que 120, né? No tamanho que a gente está propondo. Vamos colocar um azulzinho nela, como se fosse um vidro, e colocar aqui, ó. Vamos fazer aqui o pezinho da mesa. Se é vidro, tem que aparecer o pezinho aqui, ó, né? Vamos criar o pezinho dela. Vamos fazer aqui. Sou meio perfeccionista, viu, pessoal? Aí vamos fazer aqui o pezinho da mesa, como se o vidrinho estivesse vendo o pezinho da mesa ali. Vou colocar ele um cinza, clarinho, como se ele tivesse transparente, como se estivesse de trás do vidro lá, viu? Como se o vidro estivesse na frente, né? Olha só, eu consegui, nesses 40 metros, colocar seis mesas de vidro com quatro cadeiras e fazer um lounge, onde as pessoas podem bater um papo e tal. Então, eu começo a distribuir o mobiliário que às vezes esse cliente pediu, né? E se esse cliente chega para mim, não, eu quero um lounge, mas eu quero 10 mesas. Eu tenho que ter argumento, eu tenho que falar para ele, assim, ó, não cabe essa quantidade de mobiliário no seu espaço. Passa-me a sua necessidade que eu vou colocar tudo na melhor forma possível e harmonia dentro do seu espaço, para que você possa utilizar o seu espaço da melhor forma, tá? Porque às vezes, o que que acontece? Você pode perder um espaço do nada, e às vezes seu cliente chega, aquele espaço está lotado de mobiliário, mas ele não tem espaço para circular, ele não tem como andar dentro do seu estande, ele não vai ter aquele aconchego de chegar num espaço e ver um espaço agradável. Então é muito importante criar um espaço agradável, né? Isso é muito importante. Então, é muito simples a gente fazer esse tipo de distribuição, desde que a gente comece a entender e guardar isso na nossa cabeça, ok? É muito importante. Isso aqui é outra aula que vai ficar lá no nosso grupo, que vai ser muito importante vocês reverem, reverem, reverem ela várias vezes, para que você grave na sua cabeça como que você vai ter essas noções de espaço, né? Para que você possa discutir isso com o seu cliente na hora que ele te passar um briefing. E às vezes ele solicitar algo para você que não cabe no stand. Aí, os padrões de vitrine tem 50 centímetros de profundidade por 1 metro de largura. Então, a gente dá para usar várias vitrines de 50 por 1, por exemplo. Quero 3 metros de vitrine linear. Balcão vitrine, 1 por 50. Mesma coisinha. Qual que é a medida de 1 por 50? É a metade aqui, ó, como se fosse esse espaço. Vamos pegar aqui, ó. Aqui é como se fosse 1 por 50, ó. Vamos colorir isso de azul escuro. Um balcão, por exemplo, ele ocupa esse espaço, ó. Agora, como é que eu faço para poder ter noção de espaço do balcão? Eu preciso colocar um balcão, eu preciso de ter uma atendente. Eu ponho uma banquetinha aqui, ó, que ela tem em torno de 60, acertei de novo, 68 pixels aqui. Um espaço para um atendente atrás. Então, ela vai ocupar 1 por 1, pelo menos, esse balcão, tá? Então, isso é muito importante, certo? Balcãozinho de 1 por 50 ocupa 1 metro quadrado. Balcãozinho de 2 por 50
Ele vai ocupar 2 metros quadrados, porque sempre você tem que deixar esses 50 de circulação, da pessoa passar para lá e para cá e a pessoa, o atendente ficar nessa posição, ok? Vitrine, a mesma coisa, né? Ah, Nilton, qual que é o tamanho de uma geladeira? Tá? A geladeira, ela tem 60 centímetros de largura, tá? Por 80 de profundidade. Mas você precisa de quê? Você precisa de pelo menos de um espaço de 1 por 1 para poder colocar uma geladeira. Porque você precisa abrir a porta dela, você precisa acessar essa geladeira. Ou um frigobar, mesmo espaço, certo? Tá entendendo bem, pessoal? Deixa eu olhar a carinha de vocês aqui, que eu tô falando, tô com a minha tela aqui, e não tô vendo a carinha de vocês, não. Se vocês estão entendendo ou não. Estão entendendo? Faz só joinha aí, assim. Sim, sim. Perfeito, Vai, perfeito. beleza. Eu acho que não tô sendo rápido, não, né? Então, aí a gente voltando aqui, ó, para essa planta, a gente vai perceber o seguinte, tá? A mesinha com 4 cadeiras, ó, ela está ocupando 4 metros quadrados, tá vendo? Aqui é 1,5 m, ó, ela está no tamanho certo, ó. Mas a gente precisa determinar pelo menos 4 metros quadrados para ter a noção da pessoa poder se locomover. Vocês estão vendo que a sala tem 3 por 3 e a gente deixou um espaço bacana aqui, ó, para a pessoa poder circular aqui dentro? Às vezes tem cliente que fala assim: ah, eu quero uma sala de 2 por 3 e bota uma mesa com 4 cadeiras. Cabe? Cabe. O mobiliário cabe lá dentro. Mas e a pessoa? Como é que ela vai entrar? Só a porta precisa de 1 metro quadrado para abrir e fechar, né? Então a gente sempre tem que falar assim: não, a sala fica muito pequena. Se você for usar só uma mesa lá dentro, se for só uma salinha de atendimento, ela tem que ser no mínimo 2,5 por 3. No mínimo, tá? Uma geladeira ocupa 60 centímetros, aqui, ó, já está na escala, no tamanho, né? A mesinha bistrô, pelo menos 2 metros quadrados, ó. Apesar que ela ocupa 2 por 1,5, pelo menos, ó, certo? Ela não ocupa o espação da mesa de vidro redonda, mas ela ocupa um espaço de pelo menos 1,5 por 1,5, tá? E aqui a gente mostra as alturas e medidas, por exemplo. É sempre bom a gente mostrar o projeto na perspectiva, bonitão para o cliente, mas mostrar as alturas do que vai ser feito, tá? Esse estande tem 4,40 de altura, mais um detalhezinho aqui de 30 centímetros, e ele tem todas as medidas, ó. O arquiteto toma cuidado de fazer isso aqui, para a gente ter uma noção do que vai ser proposto para o cliente, tá? Aqui já é a outra vista lateral do cliente, né? Para a gente ter noção da altura do estande. Vocês estão percebendo que já coloca a imagem, a logomarca no lugar, para o cliente ter a noção ali do que está sendo produzido para ele, o que está sendo proposto, né? Muito importante. Então, essa etapa é uma das etapas mais importantes para a gente poder realmente mostrar para o cliente que a gente consegue atender ele na íntegra, né? E com o que ele vai ter de melhor para ele apresentar na feira. A partir de amanhã, eu vou já chega o pessoal da montagem e tal aqui para a feira de Ribeirão Preto. Eu vou tirar algumas imagens, vou filmar algumas coisas lá para vocês verem, né, como funciona, tá? A montagem, por exemplo, de um stand, né, do começo ao fim, beleza? Esse aqui, ó, foi eu já mostrei a foto desse evento aqui para vocês, ó. Não sei se vocês lembram, tá? Mostrei uma foto, tem no nosso portfólio, né, a foto de cores de diversão. É uma ação do Dia das Crianças que fizemos num shopping, pegamos uma loja de um shopping, né, que não tinha nada na loja, era uma loja fechada, e fizemos uma cenografia para o Dia da Criança, onde teve um jogozinho lá na parede, umas bolas penduradas numa vitrine. Então a gente criou todo um ambiente para que esse ambiente pudesse receber as pessoas e fazer, por exemplo, aqui, ó, tirar foto. Tinha uns instagramáveis, aonde as pessoas tiravam fotos, né? No projeto a gente até simulou
os espaços, tá? Ó, com pessoas dentro do stand. Aqui já é a planta com noção de espaço, ó. Os instagramáveis, né, que foram quatro. Aqui tinha um painel de foto, aqui tinha um lounge. Esse lounge, ele tinha um coração, ó. Olha o lounge aqui, tá vendo? Era um coração grandão, plotado, com um banquinho para a pessoa tirar foto, né? Ficava nesse canto. Aqui a gente já põe as medidas, ó, de tudo que foi feito lá, para que o cliente tivesse a noção do que a gente ia fazer, certo? Se eu não me engano, esse material está no nosso portfólio, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, né? Agora eu quero mostrar para vocês um negócio bacana aqui, ó. Visualizar aqui. Olha só. Isso aqui foi um projeto que nós desenvolvemos para um congresso de neurociência que aconteceu em Goiânia, tá? Então, era um negócio bem temático e tal, a gente precisava fazer um negócio bem a ver com o congresso, né? Aí tudo, a fachada do evento mesmo, era como se fosse uns neurônios, tá vendo? Que tudo aqui é como se fosse um neurônio, ó, né? Como se fosse o cérebro mesmo. E aqui era a entrada do evento, tá? Deixa eu ir passando aqui, ó. Tá vendo a fachada? Era bem, assim, bem particular mesmo, né? Era um negócio muito legal sobre a parte de neurologia, tá? Aqui já era a parte interna, onde tinha um ambiente para o pessoal tirar foto, onde ali, ó, tinha um cérebro ali, uma cabeça, feita toda no aramado, para identificar um cérebro e tal, né? Olha que coisa bacana. Isso aqui foi uma ideia construída para o Congresso, né? Onde o pessoal do evento gostou muito da proposta que nós passamos para eles, tá? Aqui já era a fachada do lado de dentro dos estandes. Aí vocês vão ver os estandes aqui que são todos temáticos. Aqui, por exemplo, tinha um paredão gigante, aonde tinha imagens sobre tudo que se trabalhava na parte de neurologia, de recuperação neurológica. Às vezes, se a pessoa sofre um acidente, precisa aprender novamente a fazer os movimentos e tudo mais. E por aí ia fazendo esse tipo de coisa, tá? Aqui era outro painel, né? Na entrada do auditório, onde aconteciam as palestras, à vista do painel. Essa aqui é a planta do painel, tá vendo? Esse aqui é um centro de convenções aqui de Goiânia, onde o auditório é aqui dentro, tá? Aqui é onde tinha esse painelzão, era aqui na frente. Projeto bem completo. Isso aqui era a entrada do pavilhão, na parte do pórtico principal. Isso aqui já começava os stands, tá? Que foi um modelo de evento onde já foi proposto para o expositor um modelo de stand construído já todo temático, dentro da identidade visual do evento. É um evento que construímos toda uma identidade visual com o evento, né? Não era permitido nesse evento outras montadoras ou uma montadora fazer um stand diferenciado, porque tinha uma identidade visual já preparada para todo o evento, né? Isso aqui era um stand de expositor, aqui era um stand de outro tipo de cota, de outro expositor, né? Sempre com a identidade visual do evento, né? Aqui um outro modelo de stand, entendeu? Que é um modelinho muito bonito. Aqui era a parte tinha uma parte padronizada onde que tinha os painéis científicos, tá? Os painéis científicos era onde que os alunos de psicologia, de psiquiatria, e que trabalhava nesse setor, os alunos iam e levavam os seus trabalhos científicos para poder expor nesse congresso. Aqui eram os totens de sinalização, toda a sinalização do evento foram personalizadas. Aqui era um lounge, tá? Um projeto de um lounge, de um ambiente, aonde o pessoal parava para poder
botar celular para carregar, bater um papo, trocar uma ideia, né? Aqui era um outro ambiente, uma pracinha, onde teve a proposta de ter um bike café, né? Uma bike onde tinha um cafezinho para as pessoas poderem degustar um café. Aqui já era um dos auditórios, mini auditórios, onde tinha palestras, internamente, que também foi montado, mini auditório, que era um auditório, por exemplo, já todo temático também, na mesma pegada do evento. Essa parte de secretaria, todo evento, todo congresso tem uma parte de credenciamento, de atendimento, aonde que a gente faz os atendimentos para credenciamento tanto da parte de montagem, expositores e o pessoal que participa do evento, ok? Outra vista da secretaria. Aqui já eram os pequenos expositores, tá? Os estandes menores de 3x3, todos da mesma categoria, tudo personalizado com a identidade visual do evento. Isso aqui é a planta da entrada principal, onde tem aquela cabeça lá feita de aramado. Isso aqui é a planta baixa do stand, daquele maior primeiro que eu mostrei para vocês, do Master. Isso aqui é o modelo do auditório, tá? Mini auditório onde teve mini curso, quando os cursos principais eram no auditório maior do centro de convenções, mas os mini cursos acontecia nesse auditório pequeno, que foi pré-montado também. A parte da secretaria, né? Os painéis, uma vista, dois stand 3x3, que era o standzinho pequeno, uma planta do stand 4x3, que é aquele segundo que eu mostrei para vocês, a planta do café, da Bike Café, a planta do lounge, e está aqui. Muito obrigado, Newton Ricardo, gerência comercial. Isso aqui foi um projeto apresentado para o cliente, então a gente sempre cuidou de apresentar um projeto com todas as suas características, com o que o cliente deseja. Para chegar nesse projeto, nós fizemos o quê? Mais ou menos umas 3 ou 4 reuniões só discutindo o que, que ia ter no projeto e tentando pegar a ideia do cliente do que ele desejava fazer naquele congresso, tá? Até chegar nesse projeto. Aqui, volto novamente na noção de espaço, para que vocês possam entender direitinho, tá? Mesa com 4 cadeiras, ocupa pelo menos 4 metros quadrados. Lounge, cada sofazinho ocupa em média 1 metro quadrado, e a gente precisa de distribuir nesse formato aqui, pelo menos. Balcão, pelo menos 1 metro quadrado, né? E aí, dentro disso, a gente faz o quê? A gente desenvolve o projeto e vê o que que vai caber de imobiliário dentro daquele projeto, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para poder mostrar para vocês, ó. Aqui no TBC eu mostrei para vocês aqui o que a distribuição, a mesma coisa, né? Mas é isso aí, a nossa aula está encerrando por hoje, nesse horário, às 20h55. Espero que vocês tenham entendido bem. A gente vai fazer o quê? Eu vou deixar essa aula disponível, tá? O mais rápido possível para que vocês possam ver ela mais vezes no aplicativo e vocês poderem entender melhor tudo que está acontecendo aqui. Certinho? Vou dar um stop share aqui e vou já abrir o microfone de vocês para que vocês possam fazer perguntas, tá? Vou encerrar a aula por aqui, beleza? Até a próxima aula.